Boa noite, estamos ao vivo para mais um podcast da Link News, de novo reforçando a campanha Outubro Rosa de prevenção, tratamento e diagnóstico precoce do câncer de mama. Esse podcast é um oferecimento do Instituto Imasto e a campanha é Valorize Cada Segundo, Cuidados com a Mama em Foco. Hoje a gente tem na bancada aqui uma equipe, uma junta médica. A gente está bem aparado aqui com 3 especialistas para debater sobre este assunto, especialmente sobre 2 especialidades, a mastologia e a radiologia. De que forma essas 2 especialidades interagem, como que elas se comunicam no tocante à prevenção, tratamento e diagnóstico do câncer de mama. A gente agradece a Imasto por estar promovendo este podcast, reforçando aí essa campanha mundial, nacional. E a gente agradece também ao nosso patrocinador da Link News, que é a Clínica Uro Hemodiálise, nosso patrocinador. Também Biscoitos Dona Santa, que é quem prepara um camarim delicioso para os nossos convidados, sempre, A Cíntia prima por escolher assim, o que ela tem de melhor para servir aos nossos convidados. E também o Salão Cris Rocha, que me deixa mais arrumadinha também para receber os nossos convidados aqui no podcast. A gente agradece também a sua participação, você que está nos assistindo. Importante que você, além de assistir, se inscreva no nosso canal da Link News para que a gente possa levar adiante esse projeto. É importante a sua inscrição para que a gente possa continuar com essa proposta de trazer aqui para você debates, temas interessantes, que venham somar para a nossa vida pessoal, profissional, para a nossa saúde. Então, a gente pede para que você nos ajude nessa campanha de se inscrever aqui no YouTube da Link News. A Link News também está no Instagram, a gente tem também um blog, que é onde a gente entrega notícias factuais, não factuais, locais aqui da nossa cidade, Vitória da Conquista, na Bahia, notícias do mundo inteiro, desde que nos impacte de alguma forma. A gente entrega também muitos conteúdos lá no Instagram e no nosso blog. Portanto, convidamos a todos aí a engrossar esse time aí de seguidores da Link News. Hoje o nosso tema, reforçando, é de novo Outubro Rosa, prevenção, diagnóstico, tratamento do câncer de mama. E a gente tem aqui 3 especialistas. Eu estou aqui bem cercada e bem cuidada, de 3 profissionais da área da saúde. Eles fazem parte da equipe Imasto. A gente está com o doutor André Augusto Veloso. Boa noite, doutor. Boa noite, Rosana, e a todos aí que estão participando do Link News. Estamos aí hoje para a gente debater esse tema, de grande importância, ainda mais agora no Outubro Rosa, onde vem à tona a questão do câncer de mama. E agradecer pela oportunidade de estar aqui presente para a gente bater esse papo com você, com quem nos assiste e com os colegas. Isso, a gente vai estar aqui durante 1 hora, cerca de 1 hora, portanto não saia. Fique até o final, lembrando que o nosso chat está aberto, você pode participar ao vivo, fazer sua pergunta, tirar sua dúvida ou mesmo acrescentar a sua experiência para que a gente possa compartilhar e você participe também do nosso bate-papo. Também na nossa mesa hoje convidado o doutor Sérgio Barreto, que é radiologista. Boa noite, doutor. Boa noite, Rosane. Boa noite para todo mundo. Boa noite aos colegas aqui. É um prazer estar aqui com todo mundo, conversar com vocês e reforçar essa campanha aí que é tão importante, para todo mundo. Também na nossa mesa de debates hoje, na nossa entrevista e bate-papo, o doutor Henrique Andrade, que é radiologista mamário. Boa noite. Boa noite, Rosane. Obrigado pelo convite. É muito bom poder debater um assunto tão importante para a população em geral, Muito obrigado. Então, a gente está com essa campanha. Doutor Sérgio veio de rosa, eu vim de rosa de propósito, mas soube que os médicos, os profissionais da Imasto, todos têm alma feminina, Até para entender esse paciente, essa paciente, tem que ter um pouco dessa percepção, feminina. Com certeza, a gente tenta, se colocar sempre no lugar da paciente, ter um ambiente acolhedor, eu só vou de rosa e a clínica é toda rosa, viu? Da luva, as paredes, tudo. Então, é tudo pensando nisso, Não é coincidência, claro. A gente realmente se esforça nesse aspecto. E o feedback é muito importante nesse sentido mesmo. As pacientes se sentem acolhidas, e isso faz toda a diferença, tanto para que elas voltem, quanto para que elas se sintam bem lá dentro. Sim. Só para dar um
já para começar um pouquinho no Sim, assunto sim. e dar uma palhinha sobre isso, por exemplo, a questão da mamografia, né? Aham. Muitas pacientes têm um pouco de receio, porque às vezes a mamografia a gente vai conversar um pouquinho mais para frente, mas tem que apertar um pouquinho e O algumas exame que pacientes machuca, né? acham que machuca, né? E tudo, às vezes tem inclusive algumas experiências que não são tão boas, prévias e tal. E a gente que faz ultrassom, então a gente tem contato direto, né, com a paciente, Sim. a gente recebe muito feedback em relação a isso, e esse acolhimento muda completamente a sensação da paciente durante o exame. Então, quando é feito de uma forma tranquila, num ambiente tranquilo, com o tempo, as pacientes, eu já serve também como recado para todo mundo, gente, mamografia não é para doer, né? Tem que apertar um pouquinho, mas não é para doer quando é feita direitinho. É interessante tranquilo. desmistificar isso, né, doutor? No bate-papo que tivemos com o doutor Tainan, falamos até sobre isso, né? Que há também há casos de câncer de mama no homem, né? E aí eu perguntei, até eu me lembro, se o homem também não precisava fazer, né? Falei assim, bom que precisasse fazer, para sentir um pouquinho do que a mulher sente lá na mastologia. Mas foi o que ele disse, né? Que não é para doer. Isso vai muito do técnico, de quem está fazendo ali na manobra, né? Isso. Da calma, exatamente, do ambiente, né? Porque quando você está nervoso, né? Tudo você fica sobressaltado, Sim. estressado, né? Uhum. Então, isso parece um detalhe, mas faz toda a diferença. No ultrassom, para você ter uma ideia, nós usamos um gelzinho que é quente, Sim. né? Que é outra coisa que incomoda. Você tá ali na maca, né, só com a batinha e vem um gel gelado. Gelado. E rosa ainda, né? Toma um Serginho? susto. Gel quente e rosa que a gente Assim. Olha usa. só. Mas isso também muda completamente. A mulher se sente acolhida, relaxa, né? Então passa rápido, você bate um papo, daqui a pouco acabou o exame. Então isso é importantíssimo. Gente, a Importantíssimo. experiência, né, em masto, né? Olha só. Justamente, Rolando, só aproveitando a deixa aí de Serginho, quando a gente resolveu realmente montar essa equipe do IMAST e tudo, realmente criar essa unidade voltada para, né, o acolhimento aí das pacientes com problemas na mama, o objetivo não era fazer mais do mesmo, entendeu? Até porque não tinha um porquê a gente montar uma equipe, montar toda uma estrutura para fazer igual já se vinham fazendo aí, de uma maneira geral, não só aqui em Vitória da Conquista, mas em todos os lugares, na maior parte dos lugares. Então, uma coisa que a gente sempre focou, e, enfim, é o princípio do IMAST, a equipe que trabalha com a gente também, essa questão que o Serginho frisou e do acolhimento, entendeu? Porque a gente também é paciente, a gente procura outros médicos, a gente vai no cardiologista, reumatologista, seja o que for. E a gente percebe que quando falta esse acolhimento, quando falta esse estar próximo do paciente, todos os problemas se acentuam, entendeu? Então, assim, tudo piora, entendeu? Então, às vezes, 30 minutos na recepção parece que é uma eternidade. É um exame que, às vezes, dura 2, 3 minutos, parece que dura 1 hora, entendeu? Então, assim, essa questão do acolher, do estar próximo, de estar perto do paciente, de explicar para o paciente como que funciona, desmistificar o desconhecido, porque o desconhecido é muito ruim, o desconhecido, né? Então, traz muito pânico, muito medo. Então, a gente lá no IMASTO sempre focou nisso. Esse foi um dos pilares da formação do IMASTO, justamente para poder tentar ir atenuando essas falhas que às vezes existem no atendimento médico. Sim. Essa coisa fria, racional. O paciente está lá, a paciente já está naquela expectativa de saber o resultado do exame. Aí tem essa série de nuances que é importante, né, cuidar para que pelo menos atenue, né, esse clima, né, essa tensão toda. E o doutor Henrique Andrade, né, radiologista mamário, ele também está aqui com a gente, tem a alma feminina também, embora não esteja de rosa, né, doutor? Mas conta pra gente dessa experiência. A meia rosa, tá com a meia rosa. É importante falar sobre isso, porque você precisa entender que quando a mulher chega para fazer um exame de mama, ela chega muito angustiada. A maioria não dormiu à noite, a maioria chega com o coração disparado, faz o exame preocupada, ou porque conhece alguém que teve, ou algum parente, ou alguma amiga. Então, ela já chega lá num estado realmente de muita aflição, muita angústia. Então, cabe a nós profissionais tentar passar um ar de tranquilidade, de tentar criar um ambiente acolhedor, como Serginho falou, com iluminação adequada, né, para poder ela tentar ficar o mais tranquila possível. Quanto mais relaxada, inclusive, ela tiver, melhor ficam os exames, inclusive de mamografia.
A dor da mamografia tem muito a ver com a tensão da paciente. Quando ela está com muita tensão, qualquer aperto que você der, ela vai sentir dor. Ela não relaxa, Ela não não consegue, relaxa, né? e o exame, por consequente, não fica bom também. Às vezes a gente precisa fazer alguns complementos. Então, por isso, essa angústia, esse medo, essa dor, isso reflete nos exames, entendeu? Sim, Quando sim. ela faz um exame mais tranquilo, isso é comprovado em estudo. Quando você cria um ambiente, a gente chama de mamografia sensorial. Você cria um ambiente com iluminação bacana, com uma coisa visual, que ela se relaxe, um sonzinho baixo, um aroma. Ela faz o exame mais tranquila, mais relaxada e o exame fica melhor. Aham. E aí entra um pouco de... Não tem como, né, não lançar mão um pouco da psicologia, né? Que é uma Muito. outra ciência, né? Onde, pelo que vocês citaram, com certeza, né? Vocês lançam mão dessa ciência também, né? Para trabalhar o sensorial, o sensitivo, o emocional. Exatamente. Não é isso? Inclusive, Rosana, tem um trabalho de mamografia onde a própria paciente, certo, que determinava a compressão da mama. Então, a compressão da mama durante a realização do exame de mamografia era a paciente que definia, através de um pedal, o tanto que ia comprimir Legal. ou não a mama. Nesse trabalho, foi identificado que as pacientes comprimiam, quando ela mesma estava comprimindo, a própria paciente comprimia a placa para realizar a mamografia, identificou-se que a compressão que a própria paciente fazia era muito maior do que a Olha compressão só. necessária, entendeu? Então, quando um técnico realizava a mamografia, essa compressão era muito menor do que quando a própria paciente que tinha o controle, controle, de decidir né? o tanto que pressionava ou não para a realização do exame. Exatamente pela tranquilidade, né? Dela saber Exatamente, que estava vai... nas mãos dela e estava ali definindo aquilo ali. Então, para mostrar que o quê? E sentia menos dor, E nesse sentia estudo. menos dor, E sentia entendeu? menos dor. Ela comprimia mais, com medo do exame não ficar bom, e reclamava menos de dor. E esse método, ele vem sendo aplicado ou foi só um teste, uma Não, foi um pesquisa para teste. perceber, Foi né? um teste, mas isso depende muito do equipamento. O equipamento que a mulher consegue controlar a compressão ela mesma. Tem Sim, equipamento sim. que não. Entendeu? Mas como eles viram que a compressão necessária é bem menor do que se aplica quando um técnico realiza o procedimento, não viu-se tanta necessidade de justamente deixar isso a cargo das pacientes, sim, entendeu? sim. Interessante. Então, para viu? mostrar essa questão da mamografia, da questão, às vezes, de quem faz, como faz, aonde faz, entendeu? A importância disso daí. Maravilha. Falando agora sobre diagnóstico e detecção precoce, né? Eu acho que a campanha bate muito nisso, no diagnóstico precoce. Como que vocês definem o papel, né? A função de um mastologista e de um radiologista no diagnóstico do câncer de mama? E como que essas funções, né? Esses atores aí se complementam no dia a dia? Doutor, pode... Isso aí é o nosso dia a dia mesmo, viu, Rosane? Eu acho que eu começaria dizendo pelo que a gente está fazendo aqui, que é exatamente a conscientização, né? Sim. Porque primeiro a gente tem a paciente tem que saber que ela precisa procurar o serviço de saúde, né? Ela tem que saber que existem os métodos para ser feitos, né? E eu acho que a gente está cumprindo nosso papel aqui nesse sentido hoje, né? E o Outubro Rosa faz isso muito bem, né? Uma campanha que cada ano que passa Vem ganhando força, é mais né? efetiva, né? A gente vê isso também no dia a dia, as Isso pessoas quer dizer realmente vão... que a campanha funciona, ela traz Funciona. resultados, né? Funciona. Funciona. Nós vemos isso de forma bastante clara no nosso atendimento, né? Tanto outubro quanto novembro, né? Que o pessoal começa aí, ouve muito falar, etc. E que é ótimo isso. Muita gente, inclusive, já sabe, mas aproveita para ir nessa época, e se lembra, etc. verdade. Então, Lembrando que outubro é o mês do chamamento, mas não significa que tem que ser feito apenas em outubro, né? Exatamente. Tipo, não fez em outubro, então pronto, só no ano que vem, não. É uma chamada, né? Isso pra Exato. gente. A É o ideia- ano todo. Exato, a ideia é conscientizar e lembrar também, né? Porque Claro. muita gente já sabe, mas não lembra. Então, correria, acontece muita paciente, pô, já tem um ano que eu vim, né? Mas Nem se lembra Já até já passou. Então, acho que a primeira coisa é a conscientização, Aham. né? Essa parte de educação mesmo, de informar, né? De informar. De levar o conhecimento. Aham. né? Eu acho O que... que o Serginho falou, só interrompendo aqui, é super importante porque quando você fala de um mês específico para a mulher fazer exame, quer dizer que ela está fazendo um exame de rastreamento. O objetivo é esse, é rastrear e a gente detectar a lesão no estágio que a paciente não sinta ainda, nem ela, nem o médico. Então, os exames de imagem estão aí para a gente poder encontrar essa lesão ainda pequena, de maneira que ela tenha uma cirurgia melhor, uma sobrevida melhor e que evite a mortalidade que essa mulher não morra por conta desse câncer.
Então, esse é o papel do rastreamento. Agora, existe o que a gente chama de exames diagnósticos, que a mulher não vai porque ela está fazendo o exame periódico, mas ela vai porque ela sentiu alguma coisa na mama. Então, isso não é rastreamento, isso é um exame diagnóstico. Ela pode ir em qualquer momento. Senti um nódulo, senti um caroço, a mama está mais endurecida, está saindo secreção pelo mamilo, está saindo sangue. Aí ela tem que procurar, por quê? Porque ela precisa investigar isso, mas não é um exame de rastreio. O rastreio é aquele exame que ela faz quando ela não sente absolutamente nada. Ela faz periodicamente, É a rotina, né? Aquele rotina. calendáriozinho, né? Exatamente. Então, você não pode ficar restrita a outubro, porque se durante o ano ela sentir qualquer dessas queixas, ela deve procurar o mastologista. Então, falando ainda de detecção precoce, né, do diagnóstico, quais são os principais métodos hoje, né, que a tecnologia oferece para essa detecção no campo da imagem, né? Da imagem mesmo. Exato. Então, o principal método, que é o chamamento principal, né, do Outubro Rosa, é a mamografia. A mamografia ela é usada, né, de forma ampla para toda a população, né, feminina, como método de rastreio para câncer de mama. Então, todas as mulheres têm que fazer mamografia. Aí depois o André pode até lembrar a gente exatamente o protocolo, etc. A parte tem uma idade, né, Não é recomendada isso? no Brasil. Que tem O que eles recomendam, a sociedade brasileira acaba recomendando que seja anual, né, todo ano, a partir dos 40 anos de idade. Então, a mamografia é o exame básico, é o exame-chave prioritário para essas pacientes realizar todo ano a partir dos 40 anos de idade, aí até seus 74 anos, é o que eles recomendam. E aí, se a paciente tiver uma boa expectativa de vida, geralmente há mais de 7 anos, você deve continuar esses exames além dos 74 anos. Agora, Rosana, tem alguns pacientes que não pode só realizar a mamografia. Então, tem algumas situações, certo? Onde, além da mamografia, essa paciente também tem que realizar outros exames. No caso aí, o mais comum que a gente pede acaba sendo o ultrassom de mama, entendeu? Que certo. também deve ser realizado que em algumas é o situações. caso do especialista em radiologia. O especialista em imagem mamária, ele, além dos exames de rastreamento, mamografia, faz a ultrassonografia, faz biópsia, faz laudo de ressonância e por aí vai. É uma visão direcionada para a mama. Então, ele atende bastante a demanda. Eu acabo trabalhando mais para os mastologistas. Olha só. Então, eu tenho que dar um laudo que traga alguma resposta para o que ele quer saber. Então, ele quer saber se aquela lesão que ele está sentindo no exame físico tem correspondência na ultrassonografia ou na mamografia, ou se tem correspondência entre os métodos. Então, isso é super importante. Tá, a gente viu que, como vocês disseram, né, da mamografia, que ela evoluiu ao longo dos anos, inclusive no tocante a essa coisa da dor, né, da coisa do desconforto, né? Mas vocês poderiam explicar para a gente, para o nosso, quem está nos assistindo, né, as diferenças, né, entre esses tipos de exames, né? Bem de forma leiga, porque a gente tem essa curiosidade, né? Qual a diferença? A mamografia, ultrassom, tem um outro exame que é a ressonância magnética, né? E quando que cada um é mais indicado? É uma progressão? É a depender do caso? Como que funciona isso, assim, para a gente entender, doutor? Então, como é que acontece? A mamografia, o intuito dela é realmente descobrir lesões que a paciente ainda não palpa, essas lesões o médico não palpa. As lesões mais iniciais que a gente tem são as calcificações, né? A mamografia é um raio-x, certo? A mamografia é um raio-x da mama. E essas calcificações, a gente brinca com os pacientes, que é como se pegasse um osso, esfarelasse o osso, é como se fosse uma areiazinha, entendeu? E o que é bom para ver osso? Raio-X. Quando eu quebro a perna, o que eu quero? Qual o exame que eu faço? O raio-X da perna, para me ver se realmente teve alguma fratura ou não, para me ver se teve alguma lesão ou não. Então, a mamografia seria esse raio-X da mama. Então, a mamografia é um raio-X da mama. Interessante que eu, pelo menos até então, não sabia que a mamografia ela rastreia fragmentos, é o calcificação que é como se de eu uma pegasse, lesão. É isso? Como se eu pegasse um osso e esfarelasse. Aquela areiazinha seria essas calcificações. Isso é o que a gente vê, tá, Rosane? Sim. Mas, assim, é um método fantástico. Para você ter uma ideia, essas microcalcificações, elas são muito estudadas, né? Vários exames para a gente tentar definir qual tipo de calcificação é de um jeito ou do outro. Então, a gente estuda o detalhe daquela imagem para tentar definir qual é o risco daquilo de ser alguma coisa. Mas o exame é espetacular porque a gente consegue detectar, através da mamografia, eventualmente lesões que
nem são câncer ainda, mas que viriam a ser câncer, interessante, entendeu? Interessante. Então, e ela é a única que tem essa capacidade de detectar lesões tão precocemente, entendeu? Então, por isso é o método principal de rastreamento. Entendi. E, assim, também, talvez, né, falta de informação mesmo, me parece que o único câncer que tem prevenção seria o de próstata, porque quando você faz o exame, né, de praxe, de rotina, se tiver um pólipo, que poderia vir a ser um câncer. Então, na mamografia também podem ser identificadas lesões que até então não são cancerígenas, mas que poderiam vir a ser. Exato, que não são invasivas, exatamente, é isso aí. A gente consegue chegar nesse nível, né? Mas não só isso, né? Às vezes a gente consegue também pegar lesões que são cânceres, mas que estão bem no início, que também ajuda muito. A questão do diagnóstico precoce, né? Do câncer, ela é importantíssima também da gente chamar a atenção, porque é uma corrida, né, André? Faz toda a diferença a gente pegar isso no início. Isso muda completamente a história natural da doença e, inclusive, o tratamento. Então, não é a mesma coisa. O diagnóstico de câncer, às vezes a gente acha que é tudo igual, né? Sim, com que a certeza. paciente pegou no início ou no final, isso faz toda a diferença. Então, a mamografia entra nisso aí. Se você diagnosticasse, por exemplo, essas pacientes nesse estágio tão inicial que o Serginho colocou aí, né, que eu também citei das calcificações, a coisa mais rara do mundo que você escutar era um paciente que faleceu de câncer de mama. O problema é que essa não é a realidade do consultório, entendeu? Ainda mais, às vezes, no serviço público de saúde. Hoje mesmo a gente teve um caso lá de um paciente que chegou, paciente de fora, de Itambé, que chegou lá para a gente com uma lesão de 4 centímetros aproximadamente, entendeu? E a paciente me procurou sábado, ia voltar para a cidade dela, sei lá, quando ia fazer essa mamografia, esse ultrassom, entendeu? Essa biópsia, e a gente conseguiu lá organizar de uma forma que conseguisse, de forma mais rápida possível, essa mamografia, esse ultrassom, essa biópsia. Então, talvez o que demoraria aí, sei lá, 30, 60, 90 dias, a gente conseguiu lá hoje agilizar isso daí num dia só. Então, isso daí muda, entendeu? O diagnóstico precoce realmente muda a evolução da doença, altera o prognóstico da paciente. Você teria cirurgias menos invasivas, tratamentos menos invasivos e realmente seria raro a paciente vir a falecer do câncer de mama. Mas, infelizmente, essa não é a nossa realidade. Sobre os exames ainda, Rosane, que você perguntou, só encerrando o assunto, eles são complementares, tá? Muitas vezes também a paciente tem dúvida disso, né? Eu já fiz a ultrassom, será que precisa da mamografia ou o contrário? Tem uma ordem, doutor? Mamografia primeiro, ou se precisar, ultrassom? Mamografia sempre primeiro. Sempre. Primeiro, de uma maneira geral. Eu não posso chegar assim, na minha cabeça, eu quero fazer uma mamografia, uma ultrassom. E chegar para o médico, quero fazer ultrassom. Se ela tiver a partir de 40 anos, idealmente faz-se a mamografia. A depender da densidade da mama, quanto mais tecido mamário ela tiver, aí talvez seja interessante fazer a ultrassonografia ou a ressonância, se for o caso. São métodos diferentes, tá? Então, como o André falou, a mamografia envolve radiação. A ultrassonografia envolve ondas, né, ecos. E a ressonância é ondas magnéticas. Então, assim, são diferentes. Eles podem se complementar e eles podem enxergar coisas que um outro não. Por exemplo, a mamografia enxerga muito bem calcificação. Essas micro bem pequenininhas no estágio inicial. A ressonância, às vezes, não vê tão bem. Ela vê uma área de realce quando enxerga. A ultrassonografia dificilmente vê uma calcificação muito pequena. Então, eles acabam se completando. Entendi. Agora, é interessante essa ordem de você começar com mamografia. Por quê? Porque se tiver algum achado na mamografia, eu vou para a ultrassonografia tentando encontrar esse achado. E porque se precisar biopsiar, a biópsia para ultrassom é sempre mais tranquila, é mais fácil de fazer, mais cômoda, mais barata, mais confortável, tudo mais. Então, se tem correlação, a gente faz por ultrassom. Se não tem, a gente faz pela mamografia. Importante isso que o Henrique falou também, você pode até complementar, porque às vezes eles dão resultados diferentes, né? Exato. E não é porque um está errado, não é isso. É exatamente, eles veem coisas... Serginho falou uma coisa extremamente importante. Então, digamos que eu fiz uma mamografia, essa mamografia tem indicação de biópsia. Aí, André vai e pede uma ultrassonografia para complementar, para ver se eu encontro essa lesão na ultrassom. Não encontrei, ultrassom normal. Contraindica a biópsia? De maneira alguma. Se tem indicação de biópsia na mamografia e não encontrou na ultrassom, você deve realizar a biópsia pelo método que você encontra. A lesão existe, só que ela apareceu só na mamografia e no ultrassom não. Às vezes aparece nos dois, na mamografia e no ultrassom. Às vezes aparece uma lesão na mamografia e outra lesão no ultrassom.
Então, por isso que é importante também esse trabalho dessa equipe multidisciplinar, de estar sempre conversando, um perturbando o outro, um questionando o outro. Exatamente. Justamente para isso, para tentar o quê? Aumentar a qualidade do exame, aumentar, não deixar passar batido, às vezes, coisa que passaria se não tivesse essa ligação, essa discussão que sempre há entre a gente. Existe algum caso assim, que vocês poderiam trazer agora para o nosso bate-papo, onde a colaboração, né, dessa equipe, vocês, foi crucial no tratamento de um paciente? Assim, foi importante que vocês realmente discutissem, cruzassem essas informações todas? Tem um caso que me marcou muito, que a paciente, ela ainda não tinha idade de rastreamento, não. Ela é menos de 40 anos. E aí ela tinha uma lesão palpável, e aí o mastologista pediu um ultrassom. Aí eu fiz a ultrassom e eu classifiquei esse achado como uma categoria 3. Uma categoria 3 é aquela que a gente acompanha, repete o exame em 6 meses. E ela voltou para o mastologista e ele achou estranho porque era uma lesão muito palpável, muito endurecida. E ele pediu a biópsia. E veio câncer nessa biópsia. E aí, o que mais me impressionou foi que era um câncer, André, extremamente agressivo. De uma semana para outra, dobrava de tamanho. Então, quando ela fez a ultrassom, era uma coisa. Quando ela fez a biópsia, já era outra coisa. Quando ela operou, já estava disseminado. Essa paciente, felizmente, ela veio a óbito porque era muito agressiva a lesão. Fez uma cirurgia que chama higiênica, teve que tirar a mama toda, estava muito aderido, mas infelizmente ela não sobreviveu. Só que esses são casos que fogem do rastreio. O rastreio é aquele câncer que ele cresce mais lentamente. É por isso que ele é feito anualmente, entendeu? Para dar tempo, você pode pegar entre um ano e outro. Agora, existem lesões que, felizmente, fogem do rastreio, que são casos atípicos, e por isso que quando a mulher tem alguma queixa, ela deve procurar o quanto antes o especialista. Doutor André, vocês falaram aqui que nem sempre o exame, um exame a ultrassom, bate com o resultado da mamografia, enfim. Como que vocês lidam com essas discrepâncias quando há, né, esses resultados que não se convergem, que não se comunicam, para chegar a um diagnóstico? É muita reunião, muito telefonema? Como que é isso? Para fechar e falar, não, de fato é o que a mamografia disse, ou é realmente o que a ultrassom apontou? Então, o nosso dia a dia ali em relação às doenças da mama, né, e especificamente ao câncer de mama, o câncer de mama é uma patologia que ela engloba diversos profissionais. Então, assim, nunca vai ter um profissional que vai ser só ele o norte dessa paciente. Então, envolve o pessoal da oncologia, os colegas da psicologia, o radioterapeuta, o pessoal da cirurgia plástica, os colegas da radiologia. Então, a gente tem esse costume lá na clínica de realmente discutir os casos, surgiu dúvida, um entra em contato com o outro. Como já está uma equipe muito afinada, Rosana, a gente praticamente já só da forma já como sabe, o colega escreve. Como está escrito, já sabe só o que é. Só a forma como o colega escreve, a gente já entende. E exame de mama é um exame difícil, é um exame complicado, é um exame que não é tão fácil, enfim... A gente brinca que mama é meio traiçoeira. Então, para se fazer o exame de mama, mamografia, ultrassom, ressonância, seja o que for, o colega realmente tem que dedicar, tem que estudar, tem que ficar em cima, não pode se acomodar, porque mama é um examezinho difícil. Eu costumo falar, André, que se você não procurar, você não acha. É muito importante o colega que faz ultrassom de mama, ele conhecer sobre mamografia, porque ele precisa correlacionar os métodos. A imagem está ali na mamografia, ele tem que saber procurar essa imagem. Se ele não procurar, ele não vai achar. Tem um termo que a gente usa de second look, que é quando foi encontrado em um método e volta para o ultrassom para ver se a gente acha. Já foi feito o ultrassom, não viu nada. Aí fez uma ressonância ou uma mamografia, encontrou uma lesão, precisa voltar para procurar. Repetir ou voltar ao mesmo? Repetir o ultrassom para procurar naquela área se realmente tem alguma lesão ou não. Então, realmente tem que ter muito cuidado, porque as estruturas da mama, elas são muito iguais entre si. Então, é difícil, é um exame que se você não procurar, você pode não encontrar e passar batido aí em lesões. Muda muito, inclusive, de mama para mama, né? De mama para mama, de mulher para mulher. Cada um tem um fase, às vezes, de fases... E vocês buscaram uma área desafiadora, né? Vocês gostam de desafios, né? Com certeza. Os exames da mama realmente é um exame difícil, complicado, não é fácil.
a gente tem uma visão que, para mim, toda paciente que chega para mim, eu prefiro pensar que todas têm câncer de mama, que todas eu tenho que procurar e tudo, e aí eu tenho que investigar até o final para me dizer que ela não tem, do que o contrário, porque senão eu fico achando... É igual, a gente brinca que é igual pronto-socorro, entendeu? Se você pensasse que todo caso que você atendesse era meningite, dificilmente você deixar passar um caso de meningite. E não o contrário, achar que tudo é gripe, até que quando você pega uma meningite, deixa passar um caso de meningite, realmente compromete a vida da paciente. Então, por conta dessa complexidade que é o estudo da mama, né? Todo esse rastreamento, foi daí que surgiu a ideia do Instituto, Sim. só focado no tratamento da mama, focado nesse órgão. Exatamente. Só quem lida com mama sabe das dificuldades, Rosana. A verdade é essa. Assim, quando você trabalha com mama, quando você está ali no dia a dia atendendo essas pacientes, você entende a complexidade que é as doenças mamárias, os casos de câncer de mama. Porque você tem uma variedade de casos de lesões que realmente pode, às vezes, passar desapercebido. E à medida que você vai se especializando, né, subespecializando, a chance disso dar errado, enfim, de passar alguma coisa batida é bem menor. E mesmo quando passa, que pode acontecer com todos nós, geralmente são casos menores, são casos que ainda tem o que fazer, ainda tem muita coisa para se fazer, para correr atrás por essa paciente. Então, eu brinco assim, agora quebrou o joelho. Eu, André, se eu quebrar o joelho, eu prefiro ir num ortopedista especialista em joelho. Tem colega que quer ir no especialista geral, no ortopedia geral, mas eu prefiro ir no ortopedista de joelho, já que eu quebrei o joelho. E aí vai de cada um. Minha mãe também, minha família, eu levo no ortopedista de joelho, se fraturar, se tiver uma fratura de joelho. Então, é mais ou menos o caso da mama. Tem tantas nuances, tantas peculiaridades, mesmo sendo uma doença só, que realmente nos obriga a especializar cada vez mais. E está todo mundo complementando, né? Está todo mundo junto ali. Eu acho que agregou também, primeiro porque estruturalmente está junto, facilita, né? Então, às vezes eu ligo, a André está lá atendendo, dá uma passadinha aqui, vê o que você acha nesse exame, ele já olha comigo, a gente já resolve eventualmente o que tiver que resolver. E, além disso, tem a parte de tecnologia também, que está evoluindo sempre. Então, hoje em dia você tem agulhas específicas para algum tipo de lesões, né? É importante você ter Henrique comentou do médico, especialista, etc., que é importantíssimo, mas também é importantíssimo ter uma mamografia de boa qualidade, né, que seja feita com o pessoal treinado, um equipamento calibrado, que a gente falou, o equipamento. Então, quando a gente acha, às vezes, a lesão, precisa biopsiar, né? Então, hoje a gente tem condições de fazer biópsia por ultrassom, biópsia por estereotaxia, que a gente chama, que é quando é guiada pela mamografia, né? Faz biópsia guiada por ressonância. Então, hoje, acho que com o Instituto, né? Com o IMASTO, a gente consegue resolver praticamente tudo que dá para resolver aqui mesmo na cidade. Isso é um ganho grande, né? Para os pacientes. Isso foi uma coisa que a gente também, foi um dos nossos nortes aí, quando a gente resolveu montar a equipe, enfim, montar a estrutura, que realmente a gente não queria que o paciente saísse mais daqui de Vitória da Conquista. Então, tudo que realizasse aqui, tudo que tivesse fora daqui, a gente queria que realizasse aqui. E acabou que a gente conseguiu isso daí. Hoje, a paciente não precisa ir para fora para realizar nada relacionado à parte de câncer de mama. Pelo contrário, a gente hoje tem uma expertise aqui nas diversas situações que a gente encontra aí, que muitas vezes nem em grandes centros você se depara com isso. Tá. Doutor, como mastologista, né, mamário, é assim, né, que chama? Mastologista, lidando com e contando com esses outros profissionais que ajudam, né, no rastreamento, no diagnóstico. A cirurgia, né, também Conquista é bem servida enquanto centro, né, de tratamento cirúrgico? Sim, não, assim, por exemplo, eu brinco até em relação à minha mãe. Minha mãe mora fora, mora em Belo Horizonte, mas tudo relacionado à mama, minha mãe vem para cá, entendeu? Faz o caminho inverso, assim, faz né? Faz o caminho inverso, entendeu? Por quê? Porque eu tenho certeza que o atendimento que eu estou oferecendo para ela é um atendimento de excelente qualidade, graças aos colegas que estão lá com a gente no IMASTO, a equipe que a gente tem por trás de parceria, de suporte. Então, até na questão da cirurgia também, hoje a gente não fica atrás de nenhum centro. Assim, Rosana, eu digo que a gente conseguiu alcançar aqui, do atendimento em relação ao câncer de mama, o que dificilmente assim a gente encontra, e até em cidades maiores que Conquista, cidades com
uma população maior do que conquista. Então, assim, hoje a gente consegue aqui no Imastro realmente ter tudo de bom para o paciente. E nisso também a gente inclui isso daí também a questão das cirurgias. Paciente com possibilidade de reconstrução de mama, a gente faz aqui, entendeu? Quando é algum caso avançado que tem que rodar algum retalho, também faz aqui. As cirurgias menos invasivas, né, que a gente chama de quadrante, faz aqui. Avaliação intraoperatória de alguma lesão. Durante a cirurgia, você quer avaliar alguma lesão, a gente tem isso disponível. Se quiser usar um ultrassom durante a cirurgia, também tem disponível isso daí. Então, assim, aqui eu me sinto confortável justamente para trazer minha mãe. Olha minha só, sogra, né? eu deixo ela lá na cidade dela. Agora, a minha mãe, eu trago para cá. Gente, ó, se ele traz a mãe de Belo Horizonte para cuidar da mão aqui, é porque, de fato, né? E a pode sogra eu confiar. deixo lá, viu? Na cidade dela. Coitada da sogra, né? Essa coisa do folclore. Ó, a gente tem algumas pessoas aqui que entraram, tá? Na nossa live aqui. A gente agradece a Lívia Catalá, Bianca, Maria Luz. E aí tem uma perguntinha que é como que a densidade mamária pode afetar a detecção de anormalidades. Inclusive, sobre densidade, é uma pergunta. Tem a ver com a obesidade, a mama de uma mulher gorda, obesa, que tem mais tecido gorduroso, ou essa coisa da densidade não tem nada a ver? Então, bom. O que acontece? A mamografia, ela não é a mesma para todo mundo. Por quê? Porque as mulheres têm densidades mamárias diferentes. À medida que a mulher envelhece, a densidade da mama diminui, ela vai ficando mais adiposa, mais gordurosa. Então, ao contrário, ela vai envelhecendo, vai ficando mais adiposa? Vai ficando mais adiposa. Pensei que ia ficando menos gordura e caindo mais. Exatamente. Quer dizer que ela aumenta a sensibilidade do método. Ela consegue detectar mais. O que é densidade? Isso, o que é densidade mamária? Densidade mamária é quando você faz uma mamografia e a mama é toda branca. A mama é branca, o câncer é branco. Tá, e o que é a traz a densidade? É gordura? De uma forma bem leiga, todas as mamas, elas são compostas de forma simplificada por tecido mamário, que é o que vai produzir leite, etc., né, da lactação. Que é o que vira câncer, onde ocorre o câncer, o tecido mamário. Exato. E gordura, certo? Essa proporção a gente chama de densidade mamária, entendeu? Então, quanto mais tecido mamário, mais a gente diz que a mama é densa. Então, em mulheres mais jovens, ela tem mais tecido mamário. Ela tende a ser mais densa, entendeu? E aí, isso é constitucional também. Então, tem gente que é mais nova e tem uma mama mais lipossubstituída. Mais gordura e menos tecido mamário. Com mais gordura, com menos densidade, né? Mas, habitualmente, como comentou, a jovem tem uma mama mais densa. A mulher com a mama mais densa, ela é jovem, e a mulher mais idosa, ela tende a ter uma mama mais adiposa. Então, quanto mais densa for a mama, mais difícil de encontrar a lesão. Então, menos sensível é a mamografia, menos eu encontro. É o que André falou. A lesão suspeita fica igual ao tecido mamário, igual a densidade, então é difícil. Camufla. Então, à medida que ela envelhece, a mamografia vai ganhando força. Por isso que é importante... Fica mais preciso o exame, né? Fica mais preciso, mais sensível. Por isso que é importante, em mulheres com mamas densas, entrar o complemento com ultrassonografia. Ajuda a detectar lesões nodulares. Não quer dizer, entretanto, que você não deva fazer mamografia em mulheres com mamas densas. Exatamente. Deve, porque mesmo com mama densa, a gente consegue encontrar, visualizar as calcificações que são, talvez, o estágio inicial do câncer de mama. Olha só. Tem outra pergunta aqui que chegou antes, né, para a nossa produção. Vocês falaram aí do tecido mamário, produção de leite e tal. É verdade ou é mito que a mulher, quando ela não amamenta, ela tem uma probabilidade maior de ter um câncer, de vir a ter uma lesão? Olha, a amamentação, ela entra como um fator protetor. Porque quando ela está amamentando, você diminui a influência de alguns hormônios que pode desenvolver o câncer de mama. Então, a amamentação, quanto mais ela amamentar, mais proteção, menos chance. Não quer dizer que ela não tem chance. Tem mulher que amamentou e pode ter. Tem mulher que nunca amamentou e que não vai ter. Então, é um fator protetor. Assim como a atividade física é um fator protetor. Então, existe... Engravidar também, doutor? Que diz que mulheres que não engravidam têm uma propensão maior ao câncer de ovário, que não é o caso aqui da mulher que menstruou muito cedo e fica muito tempo na idade fértil, ela tem uma chance maior de desenvolver porque ela ficou muito tempo exposta a hormônio. Então, tudo isso
entra como fatores ou de risco ou protetores, entendeu? Então, a amamentação é isso, ela pode proteger, mas ela não evita. Exatamente. Então, essa coisa da mulher... Tem muitas mulheres que, hoje, menos por conta das campanhas, a informação, a educação, da importância do aleitamento materno, né? Mas, há um tempo, mulheres que, por vaidade, ou achavam que a mama ia ficar flácida, né? Não queriam amamentar. Na verdade, assim, é mais uma motivação, né? Sim, com certeza. Para a campanha do aleitamento materno, Sim. da importância, né? Ela protege, ela amamentando, ela se protege e protege sua criança, né? Seu bebê, porque realmente o leite materno é de extrema importância, tem anticorpos, a questão da imunidade que ela acaba passando ali para o seu filho. Então, Só pegando o gancho dessa questão de fatores, protetores, de Sim. risco, etc., vale a pena acho que a gente frisar também para o pessoal de casa a importância da consulta com o mastologista, né? Porque não é Sim. só ir lá, fazer uma mamografia e depois, enfim. E isso tudo, a gente está falando aqui do padrão, mas, na verdade, o mastologista ele vai individualizar cada conduta dependendo do paciente. Então, se o Aí paciente... entra a faixa etária, Isso, modo história de vida. familiar, né? Então, se a mãe teve, a tia teve, a avó teve, etc. Hoje em dia, com o avanço tecnológico, inclusive estudos genéticos específicos Sim. para saber se aquela mulher tem ou não. Então, assim, a gente está dando um geral, né? Precisa fazer, todo mundo precisa fazer, independente de ter qualquer coisa ou não. Mas é importante ir no mastologista, ele vai individualizar esse risco, explicar direitinho, se precisar de mais coisas também, ele vai direcionar esse paciente para... O que o Serginho falou, Andrezão, é uma coisa muito importante, porque o mastologista acaba personalizando o rastreamento. Isso é extremamente benéfico para a paciente. Por quê? Porque ele vai saber o histórico de risco dela, ele vai saber o passado dela, o que ela já fez de cirurgia, ele vai saber dos exames dela, da densidade mamária, ele pode calcular o risco dessa paciente de desenvolver o câncer de mama, por um método matemático. Então, isso é muito bom. Sobretudo em pacientes jovens, Andrezão, que Com estão certeza. fora do rastreamento. Aquelas que têm antes de 40 anos e que desenvolvem câncer de mama, que não é raro. Está sendo muito comum. O Brasil tem essa característica de ter câncer de mama em mulher jovem. Então, a procura por um especialista na faixa etária entre 25 e 30 anos seria super interessante se toda mulher pudesse passar. Por quê? Porque ele vai avaliar tudo isso. E, de repente, ele pode individualizar, ele pode pedir um exame mais cedo para ela. Porque 40 anos, a gente começa o rastreamento a partir dos 40 anos para a população habitual. Mas tem paciente que pode se beneficiar e começar um pouco antes dos 40 anos. Inclusive quem tem o histórico, né, familiar. Exatamente. Doutor, sobre essa coisa do teste genético, né, que o doutor falou, como é que diria? Tem uma relação, câncer de mama, câncer de ovário e vice-versa. Quem teve câncer de ovário poderá vir a ter um câncer de mama ou o contrário? É Sim. regra ou não? Sim, a gente brinca que câncer de mama anda junto com câncer de ovário. Tá? Aquelas pacientes Irmãos. que... São Oi? irmãos. São São irmãos, irmãos, né? é Tem uma irmão. ligação, né? Tem uma muito- ligação. A gente tem algumas síndromes genéticas, né? A mais conhecida aí são as mutações de BRCA1, BRCA2, que é aquele caso de Angelina Jolie, né? Onde que a avó teve câncer de mama, depois a tia teve câncer de mama e a mãe depois teve câncer de ovário. Ela fez o teste genético, que a gente também tem isso daqui disponível aqui em Vitória da Conquista, e aí viu que ela tinha uma predisposição grande para ter esse câncer de mama, em torno de 70%. Ela foi lá e resolveu realmente, né, fazer a Retirada mastectomia das mamas profilática, sadias, né? sadia, de forma profilática, né, sadia, e depois retirou o ovário. E só voltando no que o Henrique comentou, a rotina do dia das pacientes, né, no mundo ideal seria o quê? Entre 25 e 30 anos ela procurar seu mastologista, ele avaliaria aquele caso específico e definiria se essa paciente seria de alto risco ou baixo risco. Se fosse de alto risco, ela vai começar os seus exames de maneira bem precoce, às vezes a partir dos 30 anos de idade. Então, paciente de baixo risco começa seus exames com 40 anos, todo ano a partir dos 40 anos. Baixo risco. As regra, toda e qualquer mulher, a partir dos 40, deverá fazer as rotinas, né? Isso. E procurar o... Mas as pacientes de alto risco, Sim. certo? Aí não, às vezes a gente começa a mamografia e ultrassom a partir dos 30 anos de idade, às vezes 10 anos antes, entendeu? Então, essa paciente que às vezes ela acharia que ela só começaria o rastreamento com 40 anos, às vezes não, ela precisa começar com 30 anos de idade, com mamografia, ultrassom, às vezes ressonância de mama, às vezes essa paciente a gente já indica de cara a questão de realização de um teste genético ou não, passar no geneticista ou não. Às vezes essa paciente tem indicação de usar um medicamento de forma profilática para realmente tentar evitar que tenha esse câncer de mama.
Então, a gente tem que individualizar cada caso para você não colocar todo mundo no bolo. Essas pacientes, realmente, a partir dos 40 anos, a realizar essa mamografia, são as pacientes de baixo risco. Aproveitando aqui que eu tenho 3 médicos à minha disposição para fazer consulta 0800, né? Eu já fiz essa pergunta a um outro profissional da área sobre câncer de ovário, porque eu retirei os ovários, né? Certo. Fiz esterectomia e não retirei os ovários. Certo. Né? Se eu tinha propensão a ter... Não. E no caso do câncer de mama, nada, o fato de eu ter tirado o útero, né? E feito a esterectomia, diminui a probabilidade, ou o fato de eu ter os ovários na época produziam, estavam saudáveis, né? Não, então, assim, lembrar que essas cirurgias radicais que a gente citou aqui agora, certo? Tanto tirar a mama ou tirar o ovário, são específicas para aquelas pacientes que têm alguma mutação genética, entendeu? Então, o ideal realmente em relação à retirada de ovário, pensando em câncer de ovário, retirada da mama, pensando em câncer de mama, tem que ser aqueles casos específicos onde que o paciente tem alguma mutação genética. Ou, se não, situações onde, onde não se encontra nenhuma mutação genética, mas a filha teve câncer de mama ou de ovário, a mãe teve, a irmã teve, ou seja, uma história familiar muito forte, muito pesada. Aí, nesses casos, mesmo com teste genético negativo, a gente pode discutir com a paciente a realização desses exames, da realização dessas cirurgias de maneira profilática. E a paciente ela pode intervir, ela mesma decidir, não, eu quero. Né? Eu quero fazer a retirada das mamas, porque eu estou com medo, porque minha irmã teve, ou porque, enfim. Não, se ela tiver indicação certinha, bonitinha, Rosana, a gente até estimula isso daí. Agora, o que não pode acontecer? É o paciente que não tem nenhuma mutação, não tem risco nenhum, achar que quer tirar, fazer uma mastectomia profilática, tirar o miolo da mama, igual elas falam, igual a gente fala no dia a dia, e colocar uma prótese. Por quê? Porque são cirurgias completamente diferentes de uma cirurgia plástica, por exemplo. Então, o que a paciente pensa? Peraí, eu vou colocar silicone, não, eu vou aproveitar, tiro o miolo da mama, que eu já resolvo a questão do câncer de mama e já coloco o meu silicone, então eu resolvo 2 problemas de uma vez só. E não é assim. Porque essa cirurgia de retirada do miolo da mama para colocar realmente uma prótese, entendeu? O risco de complicação é imenso. E se ela perder essa mama? Ela já parou para pensar nisso? Então, quando a gente chega, mostra e fala isso para a paciente, não, peraí, vamos devagarzinho aqui, deixa eu te mostrar aqui, São cirurgias completamente diferentes. A questão de só dar uma plástica mamária, de colocar um silicone, dessa de fazer uma mastectomia profilática e colocar uma prótese. Então, são cirurgias com repercussões completamente distintas e diferentes. Só lembrando, Andrezão, que essa cirurgia, ela reduz o risco, é chamada de redutora de risco. Entretanto, ela não elimina o risco. A Angelina Jolie continua tendo risco. Baixo, bem baixo. Diminui, mas essa não observação. Exatamente. Não é uma coisa assim, eu tirei, não vou ter mais câncer de mama. Não é assim. Ela reduz bastante, mas ainda tem risco. Tem aqui também uma inscrita, Maria Luz, ela disse que fez cirurgia, tirou um quadrante, depois um segundo, um câncer hormonal agressivo, fiz químio e rádio e hoje estou livre, fiz mamografia e ultrassom e já estou livre do câncer, né? Com um tratamento que ela cumpriu todas as fases, as etapas, né? protocolos, as etapas, tudo certinho. Que a bom. Lívia Catalá também está nos assistindo. Obrigada, Lívia, vocês todos que estão nos assistindo. Ela pergunta, desodorantes ou outros cosméticos causam câncer de mama? Foi até bom você entrar nesse assunto, porque tem muita fake news em torno do rastreamento em si, que mamografia causa câncer, que desodorante causa câncer. Então, assim, não tem essa relação estabelecida, viu? Pode usar seu desodorante, só não use no dia da mamografia, porque o que acontece é isso. O desodorante ele pode dar, a gente chama de artefatos na imagem da mamografia. Atrapalhar na hora da mamografia. No caso do exame, no dia né? do exame. E aí eu acho que o pessoal pegou isso, só não usa, porque pode... E aquele desodorantezinho que é uma pasta, que é um creme, que diz que às vezes o poro fica encrava e tudo, nada, aquele encravadinho. Só no dia do exame, não usar desodorante causa problema na família, entendeu? Não usar desodorante causa problema na família. O resto não tem isso não. Pode usar tranquilamente e no dia do exame realmente não usa. Tá. Eu queria só pegar antes, só para não deixar passar, porque da nossa amiga aí que falou que está curada, etc. Sim. Dar os parabéns para ela, porque não é fácil, né? Isso, mas dizer para todo mundo que pode ter muita gente também ouvindo a gente, que está passando por uma situação semelhante e dizer que isso é a rotina que a gente vê. Viu? A maioria das pacientes que a gente pega, né? Pega no início e tudo, essas pacientes
se curam, Maravilha, entendeu? Essas né? Boa pacientes notícia, têm né? uma excelente prognóstica, é por isso que a gente faz, inclusive, porque dá resultado. A grande maioria dos pacientes que a gente vê na clínica, né, tem dois... Que boa as pessoas podem me notícia. confirmar. Então, assim, acho que vale também deixar esse recado de otimismo, entendeu? Porque não é só o diagnóstico, né? O que a gente busca, na verdade, é exatamente isso, é pegar no início para curar os pacientes. E isso tem avançado muito, não é só a gente está falando de diagnóstico, etc., que estamos no Outubro Rosa, mas também avançou muito o tratamento. Então, acho que é legal, né, gente? Sim, o que o Serginho falou é extremamente importante, porque assim, ó, eu até brinco com as pacientes e falo, ó, se câncer de mama fosse sinônimo de morte, entendeu? Pô, não tinha que ficar vindo aqui no mastologia, infelizmente aqui na funerária, e não funciona assim, graças a Deus não funciona assim, porque eu acho que jamais eu conseguiria trabalhar numa especialidade médica onde que teve a doença, é morte. Não é assim, não funciona assim. Lógico, não estou romantizando o tratamento não é legal, não é fácil, não desejo isso para ninguém, entendeu? Mas a grande maioria das pacientes tratadas, certo, por câncer de mama, de novo, não é fácil, certo? A paciente se livra disso daí e vem a morrer 30, 40, 50 anos de outra coisa e não do câncer de mama. Essa é a nossa realidade do dia a dia. Tem uns casos excepcionais, tem uns casos que dá tudo errado, tem uns casos atípicos, tem, mas esse, graças a Deus, é a minoria, porque senão, para que está indo lá? Está indo lá para quê? Para que eu estou falando do câncer de mama? Se todos os casos fossem iguais à morte. Então, não teria o porquê, entendeu? Mas essa não é a nossa realidade, graças a Deus. Então, a campanha, gente, resumindo, de fato, é o diagnóstico precoce, né? É fazer os exames de rotina, porque se diagnosticado a tempo, as chances de cura são maiores. Doutor André, grupos de risco ou causas, né? O que poderia causar ou provocar, enfim, o câncer de mama? Existe essa Então, receita? no Brasil, o Henrique até comentou aqui anteriormente, o Brasil tem algumas peculiaridades em relação ao câncer de mama, os grupos de risco, certo? Nos Estados Unidos, mais ou menos 85% dos casos de câncer de mama ocorrem a partir de 55 anos de idade, certo? A partir de 50 anos de idade, perdão. Então, 85% ocorre a partir dos 50 anos de idade. No Brasil, isso daí é um pouco diferente. Somente 55% ocorre a partir dos 50 anos de idade. E abaixo dos 40 anos de idade, abaixo dos 50 anos de idade, seria esses 45%. Então, acima de 50 anos, a gente teria, no Brasil, teria 55%, e abaixo dos 50 anos, a gente teria 45%. O que é o problema? É que nessas pacientes muito jovens, abaixo de 40 anos, certo? A gente tem em torno aí de 15% a 20% dessas pacientes com câncer de mama, que é uma realidade completamente diferente do restante do mundo. Então, no restante do mundo, mais ou menos, pacientes com câncer de mama abaixo de 40 anos daria em torno de 4%, 5%. No Brasil, esse número chega de 15% a 20%. E mulheres mais jovens, né? 4, e isso existe 5 vezes pesquisas para Eles não sabem exatamente alimentação, o porquê modo disso de daí. vida, Eles não tem sabem, ainda Não tem nada comprovado, né? Porque a gente tem nossos hábitos, né? Acaba a gente imitando o americano, é semelhante ao americano. E o americano é aquilo que eu falei, boa parte do câncer de mama, se for para apostar uma mulher com câncer de mama nos Estados Unidos, chuta que ela tem mais de 50 anos. Por quê? Porque 85% dos casos vão ocorrer após isso daí. No Brasil, isso é um pouco dividido. Tanto que é isso que a gente está falando. Tem pacientes... Como é que você tem um número importante de pacientes, certo? Com câncer de mama abaixo de 40 anos, 4, 5 vezes maior do que a média norte-americana, por exemplo. Então, se foge um pouco a regra, entendeu? Mas a gente frisa que a questão da atividade física é importante, da alimentação saudável, não beber, não fumar. Obesidade, entendeu? Tudo isso daí, tabagismo, certo? Então, assim, os hábitos de vida é importante não somente um câncer de mama, mas de uma maneira geral para a sua saúde, porque as doenças cardiovasculares, outros tipos de câncer. Mas, assim, uma causa exata realmente a gente não tem, e a gente está vendo que realmente no Brasil tem algumas peculiaridades, que é o caso desses pacientes jovens com câncer de mama. Tá. Sobre essas rotinas, né? A gente tem aquele check-up que se faz, e tem o clínico, né? Que é um médico que tem um olhar mais amplo. No caso da mulher, independente do clínico, do ginecologista, ela pode também incluir nas rotinas o mastologista? Sim, a gente... Não precisa ela primeiro, um clínico, dizer que ela precisa ir. Não, ela pode inserir na agenda. O ideal realmente é isso. Entre 25 e 30 anos, ela procurar um mastologista, certo? Lá a gente vai definir se ela é alto risco ou baixo risco. Se for baixo risco, eu posso dar alta para essa paciente e ela realmente começar seus exames de rastreamento a partir dos 40 anos de idade. Lógico, se ela perceber alguma coisa, ela volta antes. E as pacientes de alto risco, eu começo esse rastreamento muitas vezes a partir dos 30 anos de idade. Então,
tem esses check-ups que a mulher deve fazer de uma maneira geral, mas ela deve anotar na agendinha, que inclusive foi até um dos brindes desse ano do IMAST, uma agendinha para ela anotar, entendeu? Essa questão de passar no seu mastologista. Isso, então, o clínico, mastologista, ginecologista, cardiologista, né? Essas especialidades onde que as doenças são mais frequentes, mais comuns. Andrezão, dá uma pincelada aí, quem é paciente de alto risco, vai para o pessoal saber. Então, assim, ó, de uma maneira geral, a gente tem uma calculadorazinha que a gente usa para jogar essas informações lá para a gente já ter isso já mastigadinho. Mas a paciente que tem um familiar de primeiro grau, certo? Que teve câncer de mama ou de ovário, a gente considera essa paciente de alto risco. Essa paciente que a própria paciente que já teve câncer de mama é uma paciente de alto risco. Às vezes a paciente tem algumas lesões mamárias que ela faz essa biópsia, não vem falando que é câncer especificamente, mas esse tipo de alteração, por ela ter na mama, aumenta o risco dela ter câncer de mama, não aquela lesão propriamente dita virar um câncer, que aquilo, se fosse assim, eu tirava, acabou. Mas tem lesões que a gente chama de marcadores de risco, aquilo ali não precursores de risco, aquilo ali não é um câncer de mama, mas a gente sabe que aquela paciente tem um risco maior de ter câncer de mama do que uma vizinha dela, por exemplo. Não somente naquela mama do lado daquela lesão, mas até mesmo na mama oposta. Aí os pacientes que não amamentaram, as mulheres que realmente não amamentaram, as mulheres que não tiveram filho ou tiveram filho de forma muito tardia, paciente que bebe, que fuma, a paciente que tem a mama muito densa, a paciente na pós-menopausa, que é na pós-menopausa, a mama já era para o quê? Mas está mais flácida, o tecido mamário já era para ter sido substituído por gordura, aquela mama que infelizmente fica mais caidinha. Mas é que essa paciente que tem uma mama densa na pós-menopausa, isso também aumenta muito o risco de câncer de mama. Então, a gente pega todos esses fatores, certo, que eu só citei alguns aqui, a gente joga nessa tabelinha, nessa calculadora, e a gente vê se aquele paciente é de risco, de alto risco ou de baixo risco. Então, a gente está aqui... Mas não, foi... Não, basicamente ele pegou tudo. Tem algumas ascendências, né? As quinases dos judeus, Sim, que aumenta bastante o risco, né? Paciente que fez radioterapia para linfoma jovem, ela tem uma chance alta. As pacientes que são mutadas com BRCA1, BRCA2, TP50. Então, tem várias coisinhas que o mastologista vai dar uma checada e enquadrar essa paciente em alto risco ou não. Então, estamos chegando então ao final do nosso bate-papo. Não que o assunto se esgotou, porque senão a gente ficaria aqui, né? Horas e horas. Aí a sugestão é que vocês procurem aí a IMAST, o IMASTO, né, que é um instituto, para tirar as outras dúvidas que a gente, porventura, não colocou aqui. Né? A gente sabe que doutor Sérgio e doutor Henrique, a gente não pode fazer a agenda diretamente contigo. Depende do mastologista sua agenda, né? Se ele não pedir o exame, então, agenda parada. É, mais ou menos por aí, viu? Mas pode tirar uma dúvida, de repente, marcar para esse fim ou não tem essa rotina, né? Habitualmente, a rotina é pacientes que vêm fazer exame mesmo, né? Muitas vezes pelo mastologista, muitas vezes pelo ginecologista, etc. Ou pelo próprio clínico. Não é comum o próprio paciente pedir uma consulta? Acontece. Normalmente a gente não faz, a gente faz os exames, né? Então, acontece do paciente chegar, às vezes é um pedido médico, né, Andrezão? Mas eu vou defender os meus colegas aí. O exame de Henrique e de Serginho é praticamente um exame e uma consulta, entendeu? Porque eles explicam tudo para o paciente, fala tudo. Então, vamos esclarecer aqui. Qual é o exame de Serginho e o exame de Henrique? Só pra Os dois fazem toda a parte de mama, entendeu? Os dois estão lá no IMAST. Radiologia, imagem, tudo, né? Ultrassom, mamografia, biópsia. Então, a equipe lá, um ajudando o outro, agregando. Então, na hora do exame, muitas vezes eles já tiram as dúvidas dos pacientes, já orientam o paciente quando pega alguma lesão suspeita, mesmo que às vezes vem de um clínico, às vezes o clínico que pediu os exames, ele já identifica alguma lesão suspeita e fala, não, peraí, você não vai embora agora não. A gente tem acertado lá, assim, a paciente chegou com uma lesão suspeita, eu já sinalizo, se ela conseguir passar no mastologista no mesmo dia, ótimo, e se ela conseguir fazer a biópsia no mesmo dia, melhor ainda. Então a gente tenta fechar já a vida dela lá no momento. Muitas vezes o paciente de fora não consegue vir para voltar, tá? Então a gente já tenta agilizar a vida dessa paciente para ela poder já sair de lá com pelo menos a biópsia já feita. Só Maravilha. Porque, assim, Rosana, assim, uma coisa que a gente conversa muito, assim, a gente até brinca, que aqui o paciente sabe onde eu moro. Então, o paciente não é só mais um, qualquer um. Até brinquei com o Serginho um dia nesses dias, eu falei isso, no outro dia ele encontrou com a paciente no shopping. Então, a paciente sabe onde você mora, te conhece, tem um amigo e tudo. Então, assim, acaba criando esse vínculo. Então,
a gente não pode deixar isso morrer, entendeu? Então, isso também a gente faz questão lá no IMASTO da paciente estar lá, a gente tem que resolver o problema da paciente como se fosse um ente querido da gente. E acaba entendeu? criando esse laço mesmo, né? A segurança, a confiança, o afetivo também permeia tudo isso, né? A paciente não tem pode como ser só separar. mais um, entendeu? Você achar uma lesão suspeita lá na mamografia, no ultrassom, seja o que for, e a paciente é de fora, eu não está nem aí para a paciente, ela que volte para lá, para a cidade dela, ou para o clínico dela, para o ginecologista dela, e eu não estou nem aí para lá. Não funciona assim. Esse não foi o objetivo da gente criar a clínica, de levar esse jeito IMASTO de ser, entendeu? Jamais a gente faria uma coisa desse tipo. Lembrando que o Instituto IMASTO está em Vitória da Conquista, Itabuna, Guanabi, Salvador e Jequié. Né? Aqui a gente tem uma equipe que atua no IMASTO Vitória da Conquista, mas o Instituto tem essa mesma filosofia com essas unidades nas cidades que eu acabo de citar. E a gente está também para começar uma unidade no Paraná, Olha na só, parte ganhando o oeste do Brasil. Paraná. Está com esse projeto Parabéns aí, iniciando né? aí agora. Daqui uns 5, 6 meses já deve estar rodando. Isso só nos orgulha, né? Saber que Vitória da Conquista está expandindo aí para o Brasil inteiro, né? Com essa Muito tecnologia, legal. esse jeito de ser IMASTO. Esse jeito rosa de ser IMASTO, né, doutor André? Diz que da equipe quem é mais... que tem a cor rosa mais impregnada é o doutor André, né? Segundo o doutor Tainan. Com certeza. É verdade. Verdade? Não é isso? Ó, não tem nada de rosa. Ele fica procurando na internet tudo Olha que tem só. rosa, de caneta Tá vendo? a espelho, tudo é rosa. É, Eu por não isso vi que nada é de esse... rosa, mas o rosa está dentro. O gel do ultrassom, né? O gel de ultrassom. Daí esse profissional de excelência, né, que entende tanto, né, do feminino, e vocês todos estão de parabéns. Então, já finalizando o nosso bate-papo, eu de novo agradeço a você que está nos assistindo. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar esse bate-papo aí para a sua rede. A gente vai estar também levando alguns cortes desse bate-papo para o Instagram do IMASTO, também da Link News. E segue a gente lá também no Instagram. De novo, agradecer aos nossos parceiros, que é o patrocinador, a Uro Hemodiálise, é um centro de unidade de tratamento para pacientes renais crônicos, que tem um trabalho também belíssimo aqui em Vitória da Conquista, também em Tapetinga. A gente agradece a Dona Santa Biscoito, que vai receber e recebeu já, né, os nossos convidados aqui com o camarim, e o Salão Cris Rocha. A gente agradece aos nossos parceiros e hoje, especialmente, né, essa edição, reforçando a campanha Outubro Rosa, a gente agradece o Instituto de Mastologia, que está aí, gente, com essa campanha belíssima. Valorize cada segundo, cuidados com a mama em foco. Cada segundo importa. Isso foi muito bem colocado aqui, essa urgência em fazer tudo, e o fato de estar ali no Instituto IMASTO, você consegue dar uma acelerada nesses protocolos, nesses processos, porque não tem como perder tempo. Então, vamos às nossas considerações finais. Vocês têm agora o microfone, podem usar para falar naquela câmera ali diretamente, começando já aqui com o doutor Sérgio, né? Isso. Sua última chamada, doutor, para essa campanha, prevenção, fala aí com as mulheres e com os homens também, né? Já Com que certeza. câncer de mama também pode ocorrer no homem. Pode ocorrer no homem, e eles também podem incentivar as mulheres aí, né, procurar. Então é importante todo mundo realmente estar atento. Queria agradecer a Link News pelo espaço que a gente teve aqui. Acho que é importantíssimo, né? A gente comentou muito disso, mas acho que isso faz toda a diferença. Então, muito obrigado. Pessoal, não precisa ser só em outubro. Outubro ainda tem alguns dias, mas se não der tempo, pode ir em novembro, pode ir em dezembro. Estamos lá à disposição, porque precisar para a gente. Viu? E muito obrigado, Rossânia. Eu te agradeço. Só agradecer mesmo e deixar aí um abraço para todo mundo. Doutor Sérgio, radiologista, dê seu recado. Pode olhar ali para aquele Doutor Henrique. Henrique, perdão. O doutor Sérgio acabou de falar. Doutor Henrique, radiologista mamário, seu recado ali para aquela câmara. Faça a sua mamografia anualmente. A mamografia, comprovadamente, ela salva vidas, né? A gente já viu muitas mulheres serem salvas por fazerem a mamografia, assim como a gente já viu muitas mulheres, infelizmente, perderem suas vidas por não fazerem a mamografia. Cuidado com fake news, não acredite em tudo que você olha na internet, procure sempre um especialista quando você tiver algum sintoma nas mamas. Obrigado aqui pelo convite, foi muito bacana aqui esse bate-papo. Maravilha, a gente pode estar voltando, né? E agora o doutor André Augusto, né, que deles todos é que tem mais a alma feminina, segundo eles mesmos disseram. Doutor, por favor, seu recado ali naquela câmara, na sua última chamada para essa campanha
de prevenção câncer de mama. Então, eu queria agradecer a todos aí que participaram com a gente, que estão de casa nos assistindo, a todos os colegas aqui presentes, a você, Rosana, a toda a equipe aqui que nos acolheu, e que realmente que a mulher não deixe de se cuidar, de realizar seus exames. Tendo qualquer alteração, procure o seu mastologista, procure o masto, a gente está à disposição, não somente aqui em Vitória da Conquista, mas toda a região sudoeste. E a gente está realmente, ano após ano, aí, tentando levar essa informação, não é que é de suma importância, tão importante porque realmente muda o prognóstico, e a gente sabe que uma doença dessa compromete não somente a mulher, mas todo o ciclo familiar acaba sendo afetado. Então, eu acho que é obrigação da gente realmente tentar atenuar esse sofrimento que acaba acometendo essa família, num caso de um diagnóstico desse, às vezes, tardio. Gente, a frase que ficou assim, né, claro, dentre muitas, é que se doutor André traz a mãe dele para cuidar por essa equipe aqui, né, não tem erro, né, não tem discussão, é inconteste a competência, né, a experiência, a sensibilidade, né, e a equipe de excelência que é o Instituto Imasto. A gente agradece a participação de vocês, né? Fica o convite aberto para outros bate-papos como este. A gente sabe que o assunto não se esgota. E a gente sempre costuma encerrar o nosso bate-papo com um brinde. E a gente deixa os convidados a oferecer o brinde, sugerir para quem é esse brinde. Então, cada um, a gente, antes de fazer, né, o brinde com as tacinhas aqui, com as canecas, uma frase ou uma palavra para quem que vocês dedicariam esse brinde, começando aqui com o doutor Sérgio. Seu brinde vai para... Vamos ligar as canequinhas aqui, que tem uma foto aí, que depois essa foto roda aí a internet, viu? Viraliza. Eu vou escolher minha esposa, que é ginecologista e é mulher também. Sim. Então, tá inclusa aí em todos os lados no assunto. E então, saúde aí para. Gente, já ganhou aí o dia, a noite, o mês, o ano, né? Também agora vamos ouvir o doutor Henrique Andrade. Seu brinde vai para onde? Para quem, doutor? Meu brinde vai para todas as mulheres que estão com seus exames em dia, de mamografia e ultrassom. Opa! E agora, doutor André, seu brinde? Meu brinde vai para todas as mulheres que realmente estão com esse diagnóstico tão difícil do câncer de mama e que estão lutando, estão vencendo, não estão desistindo, não estão entregando, e que realmente continue, porque lá na frente vocês irão colher esse fruto, os bons frutos. Saúde a todos, Saúde. então, né? E Saúde. obrigada, vamos lá? Até o próximo episódio.